irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estudarmos com os amados a lição 5 da Revista dos Jovens, que tem o título Instruções para os Pastores. Tema trimestre: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então estamos agora no capítulo 3 da primeira epístola a Timóteo e vamos falar sobre essas instruções que Paulo orienta, seu filho, seu delegado apostólico ali que estará lhe representando na igreja de Efésios, e vai instruindo então para que ele institua esses líderes, esses oficiais da igreja, e vai traçar algumas características, alguns atributos que esses líderes devem ter. O texto principal da nossa lição diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3, versículo 1. Resumo da lição: pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Glórias a Deus. Esses líderes tinham que ter algumas prerrogativas. Claro que são prerrogativas que todo crente deve ter, mas o líder em especial, ele, como diz aqui no texto, ele teria que ser irrepreensível, ou seja, ele não poderia ter acusadores, ou falhas, que pudessem escandalizar tanto a sua vida como ofuscar, a pregação do evangelho. Então, era um oficial da igreja, tanto o presbítero, o bispo, como a gente vai ver, são em determinados textos como sinônimos, que seriam os pastores também, presbítero, bispo, são os pastores das igrejas locais, e também o outro oficial, que é o diácono. Então, são atributos comuns a todos. Os objetivos da nossa lição são mostrar o perfil da liderança segundo Paulo, explicar a instituição do ministério e conscientizar das qualificações de um pastor. A igreja crescia, a igreja ela aumentava a cada dia e havia necessidade, então, de uma organização, de uma estruturação para o bom andamento da obra e para evitar também os falsos mestres, aqueles que viriam penetrar na igreja, como já estudamos, os lobos cruéis, aqueles falsos mestres que trariam heresias, outra doutrina. Então, tudo isso também, essa preocupação de Paulo servia também para empatar esses falsos mestres e enganar ali a igreja. Então, havia necessidade dessa liderança. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo 3, versículo de 1 a 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas ponderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: como temos visto, a missão de Timóteo em Efésios de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com o ensino puro. Todo o corpo precisava estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Glórias a Deus. Então não bastava barrar a falsa doutrina, mas tinha que também capacitar a igreja, treinar a igreja, ensinar, como a gente vê que é uma das qualificações aqui desse que desejava o episcopado, era ter aptidão para ensinar. Então isso todo o pastor, todo líder tem que ter para que possa transmitir a sã doutrina, para que edifique a igreja. Um corpo sadio possui células de defesa que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso precisamos de uma liderança forte, dotada de qualificações espirituais e morais exigida pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. Então, também
frisamos, né, como o comentarista da lição faz, de que esse ato de ensinar, não necessariamente ele precisa ser um acadêmico, precisa, né, ter doutorado em teologia, nada disso. Né? Às vezes, com o próprio exemplo, testemunho, ele já ensina, né? Com o próprio tratar, com as outras características aqui que ele deve ter, né? Ser hospitaleiro, né? Ser honesto, vigilante, tudo isso, né? Bem casado, casado com uma só mulher, né? Então, fiel. Esses valores também são transmitidos ao rebanho. Glórias a Deus, né? Então, ele tem que ser aquele líder que vai, né, ter cheiro de ovelha, estar abraçado com a ovelha, dando o modelo para as ovelhas e ensinando a palavra, é claro. Né? Como vimos aqui, é autodefesa, né? Para evitar, né, qualquer contaminação, qualquer vento de doutrina contrária. Então, isso que a gente tem que estar também alimentado com a palavra, é lógico. E, né, só isso mesmo pode empatar, né, de que os crentes continuem, né, sendo inconstantes e qualquer vento de doutrina venha, né, movê-los do lugar. Então tem que estar firmado na rocha, na palavra de Deus. Acho interessante o pastor Agnaldo Betti, ele sempre traz esse comentário de que aquilo que o pastor, né, alimenta a igreja, é disso que a igreja terá fome. Né? Se ele alimentar a igreja de eventos, de atrações, a igreja vai ter fome disso. Mas se ele alimentar da palavra, é isso que a igreja vai estar lá sempre a posto, né, de receber esse leite genuíno, né, esse alimento saudável, que é a palavra de Deus. Primeiro tópico, o perfil da liderança. Primeiro subtópico, relativismo moral. Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Essa é uma reação muito comum para os relativistas quando se deparam com um texto como o de 1 Timóteo 3. E quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas sem nenhum parâmetro absoluto. Então, aqueles que querem, né, relativizar e dizer, inclusive, que a palavra de Deus está ultrapassada, tem que ser reescrita, né? Então, quando se depara com um texto, né, que mostra, né, a preocupação de Deus, né, o rigor de Deus para que a obra tenha um bom andamento, para que o obreiro seja qualificado dessa maneira como Paulo está instruindo ali a Timóteo, para que ele levantasse uma liderança, né, com essas qualidades. Para aqueles que querem relativizar, diz, não, isso aí não precisa ser mais assim não. Então qualquer texto que identifique uma norma, né, para a igreja, esses que querem relativizar, ou por exemplo algum líder que queira, né, buscar essa posição, um desejo de episcopado, mas não quer se enquadrar ao que a palavra de Deus, né, nos orienta, então este vai dizer que não é bem assim, como todos os outros textos, né, que nos confrontam, que nos direciona, que nos dá princípios absolutos, imutáveis. Os homens em geral, né, a cultura da época, tem ido, né, de encontro e querendo sempre dizer que a palavra está ultrapassada e tem que ser ressignificado para que as pessoas continuem nas suas falhas. E a liderança não pode, então, se mover, né, ou as características de uma boa liderança não pode se mover para um lugar distante do que a palavra de Deus orienta. Então, como se diz, não é bem assim, quer dizer, quer interpretar de outra forma, e como diz o comentarista, ele quer ser o senhor do seu destino, e não a palavra de Deus como regra absoluta de sua fé e prática. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo, para nós hoje são ainda mais, diante do grande afrouxamento de normas, com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos próprios da natureza humana caída, né? Então, se a gente fosse passar numa peneira, muita liderança que surge nos dias de hoje, veríamos então que vive, né, de forma completamente contrária do que a palavra de Deus orienta. Que Deus tenha misericórdia e que nós permaneçamos, né, na ortodoxia, na ortopraxia da palavra. Né? E esse relativismo que a gente tem estudado bastante na revista dos adultos, né, também é posto, né, nas mídias, em alguns influencers, né? Por exemplo, a igreja ensina assim,
aquele midiático vai dizer, não, não é bem assim, né? Que Deus tenha misericórdia e possamos ficar no que a palavra diz. Segundo subtópico, compromisso com a Escritura. O perfil de líderes que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. São os grandes desafios que nos forjam e nos preparam para as grandes missões. Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que escolheu para servi-lo. Paulo foi um deles. Atos 9, 15, 16. Né? Então, Ananias tinha essa importante missão, né, de ir lá atrás de Paulo, pois Paulo era vaso escolhido e seria aquele que iria aparecer em nome de Jesus. Timóteo estava seguindo o caminho. Segundo Timóteo 1:8, capítulo 2, versículo 3 e 4, capítulo 3, 10 a 12 e Filipenses 2, 19 a 22. Deus nos tem dado líderes valorosos, aos quais devemos reconhecer e honrar, com respeito e gratidão, orando por eles e os ajudando em suas difíceis tarefas, né? Como diz lá em Hebreus 13, né? Então devemos obedecer nossos pastores, orar por eles, entender que a tarefa é árdua, né? E que não venhamos a ser motivo para que eles façam a obra gemendo, mas pelo contrário, estejamos do lado, né? Sustentando-lhes as mãos, como em Arão, né? Faziam ali com Moisés naquela peleja. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, desejo pelo episcopado. A expressão se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo. O adjetivo está na obra, chamada de excelente, mas não há censura para quem aspira a ser um obreiro, desde que a motivação seja pura e correta. Quando não há sinais externos evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo de liderança, né? Então, Paulo não está dizendo que é bom o desejo, mas sim a obra, que é excelente. Então, ser um líder, ser um bispo, né, um pastor, né, é a obra que essa pessoa está desejando é excelente. Agora, o seu desejo, só Deus julga, né? Só Deus sabe. Hoje, infelizmente, como o próprio Paulo já dizia no seu tempo, né, que muitos pregavam o evangelho, né, por outros motivos, né, por ganância, por contenda até, né, e nos dias de hoje, por fama. Então, as pessoas às vezes desejam por motivos errados. A obra é excelente, mas aquele que deseja por motivo sincero, santo, né? Então, Deus também assiste esse coração e contempla esse desejo, que é a obra que ele está querendo. Não é fácil, difícil, como já falamos, é padecer por Jesus. Então, é claro que é uma excelente obra, né, que é fruto desse desejo. Então, que possamos despertar o dom, né, que os jovens que desejam, né, tenham esse dom, despertar de seus corações, né, se dediquem, espere o tempo do Senhor, no tempo certo. Deus vai te usar, louvado seja o nome do Senhor. Cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar os qualificativos prescritos na Escritura, né? Então, presbítero, como já falamos, é um sinônimo de bispo e de pastor naquela época. Então, mas essas qualificações qualquer liderança, né, tem que buscar ter. E não podemos, né, escolher um líder por amizade, né, por alguma capacitação que ele possa possuir e encher nossos olhos, né, dizer, não, ali é preparado para isso. Não, capacitação é moral, é o caráter do comentarista, né, não é o carisma, é o caráter, né. Então, essa qualificação é espiritual e temos esse padrão que a Bíblia nos orienta, né? E não podemos fugir desse padrão, buscar enquadrar a liderança, né, dessa forma, né? Ou, então, que não venhamos a escolher um líder por motivos errados, como já falamos, por amizade, porque a pessoa é qualificada, ela é importante, nada disso, né? Mas sim as qualidades morais que a palavra de Deus nos orienta. O afrouxamento da observância desses requisitos para a escolha de líderes sobre o pensamento de estar beneficiando o candidato pode impor graves prejuízos a ele e a todos os liderados, né? Inclusive tem um
preceito aqui que não neófito, né? Para que ele não se ensoberba, né? Então, às vezes ele ainda não está maduro, né? Que embora presbítero significa ancião, o que importa mesmo, né, é a maturidade, né, desse líder a ser escolhido. E não somente a idade, né? A idade nem sempre coincide com a maturidade. Segundo tópico, a instituição do ministério. Primeiro subtópico, a estrutura. As cartas pastorais contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial que a igreja alcançou já no primeiro século, principalmente como resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Vários textos de Atos indicam a organização de presbítero nas igrejas. Atos 14, 21 a 23, 15, 2 ao 4, 22 e Atos 20, 17 e 28. Em várias passagens do Novo Testamento encontramos a referência a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, né? Então que há dons, né, ministeriais e também há os ofícios. Os ofícios normalmente estavam mais enquadrados em presbítero e diácono, né? Mas havia todas essas outras qualificações, esses dons ministeriais que Deus dava à igreja através desses homens dons, né? Como estudávamos em lições passadas, né, a respeito desses dons. Glórias a Deus. O Novo Testamento não apresenta um rol rígido, taxativo e exaustivo de funções ou serviços ministeriais, o que tem levado a interpretações distintas com modelos variados de organização eclesiástica. No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiro é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Segundo subtópico, o episcopado, bispo, ancião ou presbítero. Do grego episcopos, significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, por cima de, e scopio, olhar ou vigiar. É a figura do pastor da igreja local, alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessário para cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para o entendimento que somente pode exercer essa missão quem reunia altas qualificações espirituais e morais. Daí Paulo usar a expressão convém, do sentido de ser recomendado e necessário, né? Então, bispo significa ser líder, né? Nem sempre é um supervisor de outros presbíteros, mas o próprio supervisor local que vai cuidar da igreja, ou seja, o pastor local. Então, e muitas vezes é sinônimo a presbítero, ancião, ou seja, era o líder ou o pastor local que iria cuidar da igreja, né? Claro que isso gerou depois, pela história, né, uma liderança hierárquica, né? Então, passou a interpretar esse tal bispo como supervisor de igrejas, né? Mas a gente vê que no texto bíblico havia bispos locais, né? Então, uma determinada igreja havia vários bispos, né? Não tinha um que era superior ao outro. Rol de qualificações, terceiro subtópico. Não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual, do cuidador de almas. De imediato, é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma, em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quando aos dons espirituais, né? Então, não se apegava, né, nessas qualificações a questão do carisma, ou seja, o carisma social, nem o carisma espiritual, ou seja, ser dotado de dons, né? Então, o que valia, em primeiro lugar, era ter frutos, e não os dons espirituais, e nem ter carisma somente, mas ter caráter. Não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais, né? É bom, mas, em primeiro lugar, é o fruto. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial do glorioso caminho dos dons. Mas o candidato ao presbiterato precisa já ter percorrido esse caminho e ingressado em outro, ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31, no qual é imprescindível que seja iniciado em sua vida o fruto do Espírito. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3, 2 a 7. Né? Então, a princípio, sempre até os diáconos, né, havia essa qualificação de ser cheio do Espírito. E Atos dos Apóstolos, né, ou seja, na literatura lucana, cheio do Espírito, na maioria das vezes está associado a ser batizado com o Espírito Santo. Mas, como vimos aqui, né,
esse caminho já havia sido traçado, agora tinha que buscar um mais excelente. Então, uma das características primordial para esse obreiro, né, para esse líder, era o fruto do Espírito. Como já falamos, priorizava também esse caráter, né? Tinha que ser irrepreensível, tinha que ser, conforme o texto aqui em Timóteo, convém também que tenha um bom testemunho dos quais estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Então não tinha que dar testemunho somente para os crentes, mas também para o mundo, né? Para que ele não caísse em nenhum laço, para que ele não fosse, né, de forma nenhuma acusado, né? Tinha que ser inexcusado. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, as qualificações e seus aspectos, né? Então vamos relacionar essas qualidades, né? Primeiro subtópico, irrepreensível, do grego onipis lemptos. O termo significa literalmente que não se pode atingir. Veja-se que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. O bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida, como poderíamos dizer, ou seja, claro que, né, o velho homem está cheio de falhas, cheio de problemas. A partir do momento que nos tornamos nova criatura, também precisamos evidenciar isso, ser novos, né? E não ter mais, né, nenhuma qualidade ou nenhum embaraço nos rodeando e servindo para que venhamos, de alguma forma, escandalizar a obra. Então, não poderíamos ter nada para ser acusado, ser atingido a partir da nossa conversão. Nós devemos realmente, pelo contrário, dar testemunho às pessoas de que houve uma transformação profunda, né, um milagre na nossa vida, através, aleluia, do conhecimento do Evangelho, através da regeneração que o Espírito Santo nos faz. Então esse bispo tinha que estar vivendo assim, né, tinha que estar, como diz o comentarista, tendo uma vida resolvida. Não é por acaso que a expressão marido de uma mulher aparece logo em seguida. Naqueles tempos de tanta poligamia, totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse estritamente obedecida pelos bispos, como exemplo para os demais cristãos. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser observado, né? Nossa cultura também não é muito diferente daquela época, né? Naquela época, o paganismo permitia, né, a poligamia. Hoje, a cultura, né, machista às vezes premia, né, ou elogia aquele homem que tem muitas mulheres. Mas na igreja é completamente diferente, né? Tem que ser marido de uma mulher, de uma única mulher, né? E tem que ser fiel para dar exemplo aos fiéis também. Então isso também já fazia parte dessa característica de ser irrepreensível, né? A pessoa, um líder mulherengo, né, como é que ele pode, né, ter autoridade para ensinar, né, para orientar a igreja, para tratar sobre casamento com seus liderados, né? Então ele tem que ser exemplo aos fiéis. Segundo subtópico, sobriedade e correção moral. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. Isso é retratado pelas expressões vigilante, sóbrio, honesto, fiel, hospitaleiro, né? Então, o comentarista traduz esses textos, né? Repetindo, né? Então tem que ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor, né? Então, um líder tem que ter essas características, né? O líder, ele não é nomeado para ser aquele que vai tratar do rebanho, né, com rigor, com toda ganância, né, querendo que lhe obedeçam a todo custo. Não, pelo contrário, ele é o servo, é ele que vai estar nessa função, né, vai estar demonstrando o equilíbrio, justiça, né, vai estar com um bom nome, né, tanto para a Constituição de fora, como já falamos, fiel e acolhedor, né? Então, uma característica maravilhosa, né, que devemos buscar naquele que deseja o episcopado, né? Então, não é de qualquer maneira, existe, né, um padrão bíblico para podermos, né, auferir, né, as qualidades de um verdadeiro líder espiritual. E como disse na lição, né, são qualidades que nós devemos ter para nós e, né, também buscar naqueles que estão se desenvolvendo, desejando essa excelente obra. Terceiro subtópico, apto para ensinar. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ensino das Escrituras à igreja. Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade.
ainda que espiritual. O momento do ensino da palavra é sagrado, literalmente. 1 Timóteo 4, 6 e 11 ao 16. Mas essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico. Tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, evidenciado por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação dentro e fora de casa. Então ele vai ensinar com a palavra, é claro. Mas ele também vai ensinar com o seu testemunho, com o seu modelo, com a sua amabilidade, com a sua sobriedade, com a sua compreensão, ali abraçando as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está vendo que as qualidades são realmente necessárias, não só para quem deseja, mas para que ele mantenha tudo isso durante todo o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja, o episcopado, então ele deseja servir, ele deseja padecer em nome de Jesus. É excelente obra, mas é pesada, é espinhoso, como muitos pensam que é glamour, que é fama, que é estar com a agenda lotada, a agenda aberta lá na internet, e de vez em quando mostra lá que foi convidado para inúmeras igrejas. Não, é algo sério, algo espiritual e algo que Deus requer, qualidades espirituais e um caráter santo desse líder. Glórias a Deus. Voltando a frisar, só para não ficar dúvida, que o bispo, que a gente fala aqui, presbítero, o ancião, são sinônimos a pastor, Então era o pastor daquelas igrejas locais. Então eles teriam que ter todas essas qualificações. Hoje na nossa organização eclesiástica, como estudamos aqui, da Assembleia de Deus, existe o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Mas naquela época, presbítero, ancião, bispo eram sinônimos de pastor, pastor local. Glórias a Deus. Concluindo, Paulo concluiu a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos em casa, na igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Amém? E oremos também para que Deus desperte o dom de cada jovem, para que também deseje o episcopado, Glórias a Deus. A obra é excelente, e que o desejo seja legítimo e sincero. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, te louvamos por mais uma lição. Pai Santo, que o Senhor possa conduzir, Pai, sempre a igreja, Pai. Que a tua palavra nunca caia em desuso, Pai, em nossas formações de liderança, nossa formação, Pai, de novos pastores, novos presbíteros, novos diáconos, Pai. Que verdadeiramente busquemos viver uma vida santa, irrepreensível, e que aqueles que desejam também, Pai, entrem por essa porta. Deus Santo, Deus Poderoso, Pai, rogamos por mais trabalhadores na seara, Pai, pois a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Abençoa, Pai, cada um, abençoa os jovens, as moças, Pai, possam todos desejar sempre te servir, fazer a tua obra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso. Nos dê uma escola dominical abençoada no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.